Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é extremamente importante, todos nós praticamos, se chama comunicação. Mas a comunicação que nós vamos falar é a comunicação no mundo corporativo. Na sua empresa, na organização em que você, executivo, trabalha, a comunicação se comunicar é uma arte. Como tratar a comunicação? Como entender? Qual é o papel da comunicação? A sua importância no mundo interno corporativo e no mundo externo da corporação? Como tem que ser essa comunicação? E a comunicação no mundo atual, no momento atual, com as ferramentas de tecnologia que hoje estão sendo disponibilizadas no mercado para que as empresas e os executivos façam uso dela. Esses serão os temas que vão ser abordados hoje no nosso programa. E para enriquecer o nosso programa, convidamos uma pessoa que é uma profissional extremamente preparada, tem mais de 20 anos nesta área, no mercado. Nós estamos falando da jornalista Liane Cireno. Liane está aqui ao meu lado, é um prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu. E hoje nós vamos falar daquilo que você sabe, conhece com profundidade, que é sobre comunicação. E falar um pouco de Liane, apresentar para vocês Liane. Liane Cireno é uma jornalista formada pela Unicap, tem aí mais de 20 anos de experiência profissional em empresas nacionais e internacionais, atuou no grupo Neoenergia, um grupo espanhol, europeu, né, presente no Brasil, e a CELP foi a organização que ela esteve presente, Escola de Formação Jornalística, Jornal de Comércio, Diário de Pernambuco, foi a profissional responsável pela área de comunicação, entre outras organizações, no Grupo Brenan, na divisão de cimento do Grupo Brenan, em Pontes Hotéis, na TIM Nordeste e em outras organizações. Liane, ela é pós-graduada em Administração e Marketing, com formação em Relações Públicas e Comunicação Corporativa, além de especializações em Sustentabilidade, Liderança e Gestão de Planejamento. Liane, seja bem-vinda ao nosso programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas, e gostaríamos de fazer a nossa primeira pergunta para você. Qual o papel da comunicação no mundo corporativo, Liane? Com você, a palavra é sua. Fernando, eu gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade de falar sobre comunicação, que é uma coisa que eu costumo exemplificar da seguinte forma. Todo mundo que compra uma casa, mobília a casa e acredita que sabe fazer arquitetura. As nossas finanças, os nossos pagamentos mensais, acreditamos que também fazemos finanças. Com a comunicação não é diferente. Como todos nós nascemos nos comunicando, certo. Então a gente tende a acreditar que sabemos fazer a comunicação de sua forma completa. E quando nós desenvolvemos isso através de estudos, através de planejamento, através de pós-graduações, a gente descobre que existe um leque ainda maior sobre como trabalhar essa comunicação de forma profissional. Então, com as redes sociais, esse lado profissional do jornalista, do comunicador, todo mundo passou a ter um pouco. Só que saber usar a ferramenta correta e o vocabulário correto, o público correto, isso é o grande desafio de hoje das empresas. Eu acredito. Né? Tanto é que todo mundo acha que é um comunicador, né? E não é bem assim. E as pessoas terminam se atrapalhando, confundindo o assunto. Acha que a boa escrita, o uso da palavra, né, verbal ou escrita, exige conhecimento, exige domínio. Não pode ser assim. Tem que buscar a orientação de profissionais. Principalmente quando você está representando uma instituição. E aí a necessidade de você usar o canal certo e o vocabulário correto. E planejar o que se pretende com aquela comunicação. Ela deixa de ser uma comunicação aleatória, de apenas eu informar, para hoje em dia, com o mundo digital, eu tenho que informar, receber esse feedback, porque o canal hoje ele é aberto, e saber trabalhar esse feedback, readequando a comunicação à medida que o meu público me exige isso. Então, no mundo corporativo, as empresas hoje estão preocupadas não só em comunicar e se posicionar através de branding, a forma que ela quer ser percebida pelo público dela, mas também responder à demanda que o público dela está exigindo nesse momento. Então, tem muitas empresas que acreditam, não, eu não estou aberta ainda para as redes sociais, eu não estou preparada para as redes sociais, eu não estou preparada para o mundo digital. Não existe mais essa preparação e esse tempo.
todos nós já estamos nas redes à medida de que nossos funcionários estão. Então, nossos funcionários nos representam nas redes sociais. Com certeza. Então, o ideal é que você esteja presente e saiba se comunicar da forma que você quer, para não dar espaço que uma imagem seja criada sem ser aquela que realmente você estava planejando. E muitas vezes o profissional, desculpa interromper, Liane, muitas vezes o profissional não tem a consciência do papel dele na rede social, que ele leva um sobrenome. Não é simplesmente, Fernando. É Fernando da onde? De qual empresa? Ele leva o sobrenome da empresa. E nem isso, às vezes acontece uma coisa num ambiente empresarial que você acaba comentando nas suas redes sociais de forma aleatória, achando que o teu público é aquele pessoal que você conhece. Só que nas redes sociais não existe filtro. Você vai para um amigo e aí já abre para a rede de contatos daquele amigo. Então, saber se posicionar e ter na empresa um manual de posicionamento das pessoas nas redes sociais e no mundo digital hoje é fundamental. Gerenciamento de crise é um dos manuais, o outro manual é posicionamento na rede social e orientação para o teu público interno. Perfeito. Isso é fundamental para a gente partir e iniciar uma comunicação no mundo corporativo. Em que momento a comunicação passou a ter um olhar mais profissional? Em que momento no mundo e no Brasil, como é que isso se comportou? Na verdade, o leque de comunicação ele começou a se abrir quando iniciou a fase de somos uma empresa sustentável. Deixou-se de ser uma empresa filantrópica, quando se dava recursos para algumas instituições e se julgava que você tem uma imagem sustentável, era filantropia, na verdade, e passou a se praticar a sustentabilidade. Com a sustentabilidade, precisou-se mostrar como a sustentabilidade faz parte de todo o processo da tua empresa e, através dessa sustentabilidade, saber se comunicar para que quem está nos acompanhando perceba que, de fato, a empresa é uma empresa sustentável no seu processo de produção. Ela não é ajudante, ela não é caridade, ela é sustentabilidade. Perfeito. Isso foi lá atrás. Hoje em dia, esse passo ele já é o básico. Já deixou de ser o diferencial de uma empresa, ele hoje é o básico e eu preciso agora me comunicar como os meus funcionários me percebem da forma como eu estou querendo me posicionar perante o meu público externo. Então, hoje, o público interno ele tem um papel fundamental. Porque através das redes deles, através do posicionamento deles e do orgulho de pertencimento àquela empresa, eu acredito, estando fora da empresa, que o que a empresa está falando para mim naquele momento, ele é verdadeiro. Então, hoje, estamos expostos muito mais. As pessoas conseguem passar por filtros para chegar à informação de se o que a gente está falando é correto, traduz o que a empresa de fato faz e como a empresa se posiciona. Se por um acaso nesse caminho tiver algum ruído entre o que eu estou falando, o que eu faço e o que os meus funcionários ou as pessoas que estão mais próximas à empresa percebem, a imagem da empresa já vai ser maculada. Poxa vida. Então, e nesse sentido, Liane, as empresas, tanto públicas como privadas, como é que elas trabalham? É um departamento de comunicação? Explica um pouco para o nosso público. Hoje a área de comunicação ela pode estar vinculada dentro de um RH, ela pode estar num setor de marketing e comunicação, que aí já é uma evolução, e ela pode ter uma diretoria de comunicação, que as empresas mais desenvolvidas já chegaram nesse patamar de ter uma diretoria, de ter uma superintendência que representa todo o guarda-chuva de comunicação, que aí entra a comunicação interna, a comunicação externa, a comunicação nas redes sociais e a comunicação como posicionamento, como branding, para todas as campanhas que a empresa faz. Então, hoje, já costumo dizer que fazemos parte da mesa de decisões. Não somos só um canal para que a empresa decida o que ela quer e fale com o seu público. A comunicação deixou de ser um canal para fazer parte de posicionamentos estratégicos e decisões estratégicas do rumo da empresa para um futuro, inclusive para um futuro a grande prazo. Por exemplo, 5, 10 anos. A comunicação já faz parte disso e ela vem ajudando nesse papel junto às empresas. Liane, na questão da comunicação, no que tange a um gerenciamento de crise, como é que se apresenta essa linha de ação? O papel da comunicação no gerenciamento de crise? O gerenciamento de crise, a gente precisa entender que ela não é resolvida quando a crise chega. Certo. É preciso que a empresa desenvolva um manual de gerenciamento de crise. O que é que consta esse manual basicamente? Nele tem que estar as pessoas estratégicas de cada setor dentro da empresa. Certo. Para acontecendo algum sinistro,
dependendo da área que for envolvida, aquelas pessoas imediatamente são acionadas e estão capacitadas para falar sobre o assunto. Nem sempre, Caldas, a pessoa que vai falar sobre o assunto é a pessoa que domina aquele assunto dentro da empresa. Talvez o técnico que domina não tenha o perfil de falar com a comunicação, com o público. Então é necessário que essa pessoa faça parte do comitê para que ela expanda essa informação para um grupo seleto que faz parte do gerenciamento de crise e a partir daí se denomine uma pessoa que é a pessoa ideal para falar em nome da empresa. Normalmente, dependendo do tipo de crise, vai-se do presidente da empresa até um superintendente ou até um gerente da área. O critério não é a gravidade do acidente. O critério é quem passa a informação com mais embasamento, certo, com mais posicionamento, com mais propriedade. É isso. E aí as pessoas e os executivos que fazem parte desse grupo, eles precisam participar de um media training, por exemplo. Eles entendem da área deles, a maioria das vezes, engenharia de produção, não dominam a arte da comunicação. Então é necessário que a empresa tenha media training, que é um treinamento para executivos, certo, onde você aprende a se posicionar, onde você aprende a falar, de forma que, na situação de crise, isso já esteja subliminar naquela pessoa, para que ela pense somente em gerenciar a crise, não mais em como ela está falando, como ela está se portando, ou que palavras ela vai usar, perfeito, porque aquilo já faz parte do conhecimento dela. Naquele momento, o que tem que importar para aquela pessoa é a informação correta e transparente para o público naquele momento que se é necessário. E como tratar da informação que muitas vezes a imprensa obtém e divulga e distorce um pouco a comunicação da empresa ou de altos executivos? Como tratar isso, Liane, nesse processo de comunicação? O ideal, Caldas, é que você tenha os seus canais de comunicação oficial. Perfeito. Para isso, se constrói ao longo do tempo, se constrói credibilidade. A ponto de surgiu algum comentário sobre aquela empresa, imediatamente a pessoa vai entrar no site ou nos canais daquela empresa. Perfeito. Essa é a melhor forma, porque é o canal oficial. É o canal correto para se pegar uma informação. Mas acontece de surgir uma fake news, por exemplo, em um canal que não tem tanta credibilidade e a coisa de repente se alastrar. Nesse momento, o ideal é que a empresa, sabendo dessa situação, pegue um executivo que tenha credibilidade interna junto aos funcionários e externa, construa com ele um statement, que a gente chama, um posicionamento, e solte pelo menos a primeira nota, falando se aquilo é verdade, se não é verdade, e o que a empresa está fazendo para reverter aquele quadro em caso de verdade. Em caso de mentira, uma nota curta com posicionamento forte e eficaz já é uma solução. Já é o suficiente para sanar o problema. Muito bem, muito bem. Então nós vamos agora para o nosso intervalo, para os nossos programas de nossos patrocinadores, e vamos voltar no próximo bloco para discutir a comunicação interna. Vamos falar da comunicação interna no mundo corporativo. Vamos aos nossos comerciais, por favor. Você não precisa falar várias línguas para entender todos os filmes ou séries na net. Use a tecla verde. É só uma vez para ver o idioma que está no ar. Yes, we look similar. E 2 vezes para assistir dublado em português. Somos parecidos. Se preferir legenda, use o botão amarelo. Com ele você ativa ou desliga as legendas disponíveis. Pronto! Agora o seu filme está falando a sua língua. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua net. Tá esquecendo de nada, não? Celular, dinheiro, chave do carro. Uma camisinha, pô. Prevenção não tem idade para acontecer. Por isso, a Prefeitura oferece o programa de atenção integral à saúde do homem nas unidades de saúde, com acompanhamento médico e exames laboratoriais, como teste rápido para sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. Disponibiliza também preservativos gratuitamente. Se cuide e continue esbanjando saúde. Prefeitura do Recife. Eu não consigo ver mais onde cortar aqui, viu? Não é possível. Não, deve estar errado isso aqui. Como é que a conta do celular chegou nesse valor aqui? Eu sei lá, esse cara tem amigo no Brasil inteiro, ó. Tem ligação do norte ao sul. A gente vai ter que pagar isso. Você sabe onde achar esse sujeito? Nem eu.
Inacreditável. Será que dá para gerenciar os custos de ligações na sua empresa? Claro que dá. Na Claro Empresas, dá para ter gestor online para todas as linhas. Claro, sua empresa merece o novo. Senhoras e senhores, retomamos nosso programa para voltarmos a conversar com Liane Cireno e vamos explorar dois aspectos, a comunicação interna e a comunicação externa. Liane, fala para a gente qual a diferença da comunicação interna e da comunicação externa e como tratar cada uma. Fala para o nosso empresário, para o nosso executivo que está nos assistindo. Então, Caldas, na verdade, a forma de comunicação ela é diferenciada. O teu público interno, ele conhece você, ele sabe a tua essência. O público externo, ele precisa ser conquistado. Né? Então, são duas comunicações bem diferentes, embora o tema é o mesmo, mas você tem que trabalhar de forma diferente. As ferramentas podem ter certo. Isso, as ferramentas também são diferentes. A ferramenta do público interno, ela é uma intranet, agora ela é o WhatsApp. Tá. Elas são grupos específicos, ela agora tem as redes sociais da corporativa, né, que já existe isso. E o público externo não, são as mídias tradicionais, mais os canais oficiais no mundo digital. Certo. Então, são duas frentes diferentes. Vamos começar com a comunicação interna. Tá? Na comunicação interna, é fundamental que a gente tenha todos os funcionários como nossos aliados. Eles nos conhecem profundamente e a opinião deles para a sua rede de relacionamento, sabendo que ele é um funcionário da empresa, ela tem um peso fundamental. Então, todo o trabalho que a empresa vai desenvolver é fundamental que ela primeiro prepare este público. Perfeito. Não importa se sua empresa tem 10 funcionários ou tem 10 mil funcionários. É fundamental que eles estejam alinhados com aquela mensagem que você quer passar e que eles estejam de acordo com aquilo para que a coisa ganhe corpo e credibilidade. Certo. Então, uma vez os funcionários envolvidos nesse processo, eles passam a ser nossos advogados. Certo. Se o negócio der certo, eles nos propagam com sucesso. Se o negócio tiver alguma coisa... São multiplicadores. Se o negócio tiver alguma coisa ainda a ser ajustada, eles vão ser os primeiros a nos indicar para que a gente não ganhe a rua fora da empresa com alguma falha ainda. Perfeito. Por exemplo, outro ponto que é fundamental para a comunicação interna, num gerenciamento de crise, como a gente vinha conversando. Aconteceu um fato que eu gosto sempre de contar, porque eu acho que é um sucesso da comunicação dentro do cenário possível de crise. Porque nenhuma crise pode-se ter um sucesso diante de alguma coisa séria que tenha acontecido com a empresa. Eu trabalhava numa rede onde houve uma fatalidade, né, um turista estrangeiro, ele foi tomar banho de mar junto com um filho, estava somente ele e o filho na rede, no hotel, e ele foi tomar banho de mar, o filho ia se afogando, ele entrou para socorrer o filho e ele acabou falecendo. O filho, muito desesperado, voltou para o hotel. Toda a brigada de salvamento do hotel foi até o local, não era perto do hotel, era numa praia próxima. Foi pela praia, chegou lá, de fato, ele já era uma vítima, não tinha sobrevivido. Estávamos com o seguinte cenário, de um hóspede que sofreu uma fatalidade com uma criança menor de idade, né, estrangeira. Perfeito. Então, qual foi a primeira atitude do hotel? Né? Primeiro, abrigar essa criança de forma que ela pudesse participar daquele cenário de uma forma menos traumática. Entramos em contato com o consulado, né, aqui no Brasil, Perfeito. Que, por sua vez, nos deu acesso à mãe dessa criança. Providenciamos todo um translado dessa mãe para vir aqui para perto do filho. Preparamos todo um cenário para levar o corpo do hóspede de volta para o seu país de origem. E, ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, a gente também começou a receber demanda da imprensa que não sabiam qual era o hotel, que não sabiam a história por completo, tinham informações soltas sobre aquilo. Então, o que a gente acordou naquele momento? Isso é um perigo, né? Isso. Que a gente falaria com a imprensa, né, de forma reservada, que a gente tentaria ao máximo proteger a criança, ou seja, informações, ninguém teria acesso a essa criança, porque ela era de menor, não poderia se pronunciar, né? Ninguém teria acesso à família se assim elas não quisessem, se elas chegassem e não quisessem falar. O consulado falaria se eles assim desejassem, mas que a gente só passaria unicamente o que o fato aconteceu. Como foi, que horas foi e ponto final. E assim foi feito.
chamamos a imprensa, demos todos os detalhes, a imprensa no outro dia noticiou, a mãe não quis conversar, o consulado esclareceu, dando complementos sobre o que a empresa tinha falado, e a gente conseguiu passar por aquele momento tão difícil da forma mais cuidadosa, zelosa com as pessoas que tinham ficado, né? Que é com a família, com os parentes, e providenciamos tudo de uma forma muito rápida para que a dor fosse menor num momento tão difícil. Então, assim, a preparação dos funcionários, o envolvimento das pessoas-chave e a forma como lidar com tudo isso é o ponto-chave no gerenciamento de crise. Perfeito. Não tem como você dizer que não vai acontecer ou que não vai ser noticiado. A ideia não é essa no gerenciamento de crise. A ideia é que forma eu vou falar de forma mais rápida, menos doída e mais posicionada. Feito isso, passa-se para a próxima etapa. Perfeito. E esse momento foi o típico de uma comunicação interna, mas que também teve uma repercussão externa. E a comunicação externa? Fala um pouco para a gente, então, um exemplo dessa comunicação externa. Lembrei de uma coisa bem interessante que aconteceu na comunicação, que envolve também o público interno e externo, porque eu acho que ela nasce sempre, a comunicação, mesmo que vá para o público externo, ela nasce internamente. Quem não é da área talvez não saiba, mas o horário de apresentação de uma campanha, uma nova campanha de uma empresa publicitária, ela normalmente acontece no intervalo do fantástico, tá? É o ápice de uma campanha. A pior coisa do mundo é quando um vizinho fala para você que viu uma campanha da empresa sem você ter tido nem conhecimento. Você não sabe nem do que ele está falando, porque eu sou do setor de contabilidade, então não fui envolvido na comunicação da empresa, né? Então, assim, é fundamental que a gente... Por que você falou de contabilidade? Não, podia ser jurídico, contabilidade, porque contabilidade está tão distante, está números, né? Tão distante do que é a comunicação. Mas, enfim, o ideal é que você reúna o Mas público... os contadores, vou interromper, os contadores estão tratando da comunicação. Olha lá nosso presidente. Não, hoje todos nós somos comunicadores, né? Eles também. Com certeza. Porque eles também têm redes sociais, ele também fala da empresa, também tem orgulho de usar o crachá da empresa, Com né? certeza. Mas nesse cenário específico, reunir todo o público interno e apresentar todas as peças de uma campanha e o objetivo dessa campanha, ela é fundamental, não só para a gente ganhar o público interno, quando alguém falar, ah, não, eu já vi, a ideia é essa e você já vendeu o que é a proposta daquela campanha, quanto também trazer a informação de uma forma muito mais forte, porque além de ter o canal da empresa, você vai ter o canal de todos aqueles funcionários que fazem parte do corpo da empresa. Então é fundamental que tudo que você lance internamente e externamente, que envolva os funcionários e de preferência utilize até eles como artistas, contando cada um sua história, porque hoje, gente, o mundo é de quem conta história. E história verdadeira, isso é fundamental, tá? Com certeza. E eles são filtros, né? É isso. Eles são também. Filtros. Se ele não gostar da campanha, já vou dizer. Ou se tiver algum alerta, não tive uma interpretação diferente desse que a empresa quer passar quando eu vi essa publicidade, isso preocupa. Então ainda há tempo de você transformar e de você adaptar da melhor forma possível. Que coisa boa. Tá aí. Agora nós temos com clareza a diferença, a distinção entre a comunicação interna e a comunicação externa. E vamos então para o nosso bloco, onde nós vamos tratar da comunicação atual, do momento atual em que estamos vivendo. Vamos aos nossos comerciais. Cara, sua família tá usando a internet e vai travar o jogo aí. Aí, família, desconecta aí! Isso é muito sem net, né? Isso aqui é a banda larga mais rápida do Brasil. O Wi-Fi é Plus, mais potente. E eu tenho ponto ultra pra jogar. Então tá. Ô, foi mal, hein? A internet aqui bomba, eu não sabia! Isso é muito sem net. Assine 120 mega com Wi-Fi Plus. Permaneças, como esse lugar seguro por onde voltar. Nas travessias em ti escondo o coração dos perigos que surgem na superfície. Minha saudade diluída mistura-te a teu sal que cumpre e se mantém o segredo de tudo e disfarça o tom e a temperatura em cada porto. Tu, protetor de tanta vida e cor, me abrigas e eu não me sinto sozinho. Vou junto contigo ao desconhecido, saldo praias noutras línguas, colecionando histórias. Por isso insisto nessa luta.
para que nada manche as suas águas e turve o meu reflexo em ti. Na Claro agora eu tenho o dobro de internet pra ver filmes, séries e vídeos. Ainda uso um monte de app limitado sem gastar minha internet. É tudo que a minha família mais usa, ilimitado. E isso no 4.5G até 10 vezes mais rápido. Vem pra internet mais rápida do Brasil. Tá esperando o quê? Claro, você merece o novo. Agora nós vamos para o nosso terceiro bloco do nosso programa, mas antes eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que acompanham o nosso programa no canal da One TV, canal 188 da NET, tá certo? Todas as terças e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, nas quartas, sextas e domingo, às 22 horas. E nos acompanhe no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, tá certo? Se inscreva no nosso programa e você receberá toda a grade de programação do Ponto a Ponto com o Fernando Caldas. Agora, Liane vai conversar com a gente justamente sobre um ponto que é extremamente importante, no momento atual que nós estamos vivendo, a comunicação atual. Liane, fala para a gente como está essa comunicação no mundo de hoje, no mundo presente, nesse mundo digital. Fala para a gente. Essa colocação foi bem interessante, Caldas, porque assim, o mundo digital, ele não abandonou o mundo tradicional, tá? Então assim, o mundo tradicional ele vai continuar. Então, a propaganda de TV, de rádio, de jornal, de impresso, de revista, ela permanece. Ela é um complemento, tá? Mas a presença digital, ela é fundamental para que você atinja um público que nasceu na era digital. E esse público já é hoje adolescente, então a gente precisa chegar nele, não só para os produtos deles, direcionado a eles, mas os produtos dos pais deles e dos irmãos que acabam de nascer, porque eles acabam influenciando em toda a cadeia. Mas é fundamental nesse mundo digital, que é o mundo hoje que está em constante transformação e é o desafio nosso, das pessoas que fazem comunicação, é conseguir penetrar nesse mundo, chegar sem ter nascido nele e fazer o uso dele da melhor forma possível, marcando presença. Tem linguagens diferentes para esse mundo? Isso. A informalidade, ela chegou, mas recheada de credibilidade. Certo. Então, quando eu falo de uma forma mais informal, porque eu consigo chegar hoje, por exemplo, no celular de uma pessoa. Então, a gente costumava dizer que a gente está invadindo a casa do telespectador. Agora, a gente está invadindo a privacidade das pessoas quando a gente chega no celular. Então, é fundamental que eu chegue de forma mais próxima, porque, de fato, agora eu estou mais próximo, mas que eu chegue com uma linguagem que ele me perceba, que ele me entenda, que ele ache que a conversa é entre eu e ele, que é outra coisa inovadora. A conversa deixou de ser uma conversa aberta para o grande público, nós para ser eu e você. Essa é uma outra. E a identificação. Hoje, a publicidade ela tem que estar identificada com o público. Certo. Hoje, a gente consegue direcionar. Então, eu, quando recebo uma coisa no meu celular, é direcionada porque eu fiz alguma pesquisa, é direcionada porque eu sou aquele público-alvo. A publicidade ela já chega mais direto para quem é o meu público. Perfeito. Personificada, então, quase isso, personificada. Personificada, eu diria que essa é a palavra. E essa linguagem não pode ser uma linguagem agressiva, né? Para que a pessoa não fique um pouco intimidada. Isso. Né? Como é que é? É engraçado uma coisa, não sei se você já percebeu, mas se, por exemplo, você está planejando uma viagem, então você começa no teu computador e no teu celular a procurar destinos, a procurar passagens, a procurar lugares para visitar, hotéis. De repente, você passou uma tarde fazendo isso. No outro dia, quando você abre o teu computador, chove mensagens de publicidade daqueles itens que você procurou. Perfeito. Porque hoje a publicidade está direcionada. São os robôs que estão atrás das informações que você está gerando ali. Então, é nessa hora que a tua publicidade ela é eficaz. É nessa hora que a tua comunicação vai atingir o objetivo desejado. Por quê? Eu não estou dando um tiro de canhão numa coisa que é direcionada para um público específico. Eu consigo ir direto naquele público. O custo é menor e eu consigo atingir com mais
é assertividade, precisão. Isso. Então essa é a comunicação que hoje nós estamos vivenciando. Isso. Fora tudo isso, tem a comunicação das redes sociais. Certo. Qual a preocupação da empresa hoje nessa comunicação das redes sociais? Todo mundo é porta-voz. Certo. E tudo que nela aparece, eu tenho que estar conectada para quanto mais rápido eu utilizar aquela informação, melhor. Te explico como. Se está todo mundo falando, por exemplo, de um filme X ou Y, é importante que a tua empresa, teu comercial, consiga fazer algum link com aquilo que está sendo comentado e que é o que a gente chama, que está no top 10 das informações. Porque mostra, primeiro, que você é uma empresa atual, você está trabalhando temas que está todo mundo comentando. Segundo, que você é uma empresa smart, inteligente, porque você conseguiu transformar uma coisa que está todo mundo seguindo e atuando no teu negócio, associada ao teu negócio. E terceiro, mostra que você está preparado e está bem posicionado nesse mundo digital. Então, são tantas informações subliminar no mundo digital que você não desliga. Então, eu costumo dizer que, atualmente, quem trabalha com comunicação, ele passa 24 horas pensando comunicação, porque tudo que acontece em nossa volta, ela é uma forma de comunicação e a empresa precisa comunicar-se dessa forma. Então, a comunicação não tem fim. Não tem assim, olha, vou publicar e publicou aquela peça publicitária, acabou o trabalho da comunicação. Não, de forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. Não só a comunicação oficial, quanto o nosso posicionamento. Como a gente está se falando, fulaninho de tal empresa, beltraninho de tal, que tem tal crachá, que é o meu contato em tal lugar, tudo isso forma a interseção de empresa-pessoas. Então, hoje a comunicação ela está muito isso. Você sai da empresa, mas a empresa não sai de você. Né? Seja através dos canais aí do WhatsApp, que está a empresa sempre entrando em contato, seja através da tua compartilhamento, recebeu de um amigo que já mandou para o outro, que já mandou para o outro, que já colocou nas redes sociais dele, que já achou engraçado, que criou uma lista de contatos no telefone. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque uma vez que você fala com o público, embora você esteja direcionando, porque a comunicação hoje permite isso, não só o direcionamento, quanto o acompanhamento. Hoje a gente tem dados que a gente pode trabalhar mais eficazmente a comunicação, mas toda a desenvoltura depois que você joga essa informação no mundo digital. Acompanhar todo o processo e estar ligado em todas as reações é fundamental para que você chegue onde você quer. Que coisa boa. Então, esse caminho não tem volta, né? Não. Eu acredito que ele só vai mais para frente, né? Cada vez mais. A ideia é que quando a gente chega em casa, de repente, já tenha um leque de informações sobre nós que a princípio até assusta. Diz assim, meu Deus, eu não consigo mais me esconder. Não, hoje você não consegue realmente mais se esconder, você não consegue mais se posicionar ou achar que você está fora, não quero comentar sobre isso ou sobre aquilo. E o mais interessante, e aí é mudando um pouco o nosso canal de comunicação, é a forma como, por exemplo, as últimas eleições, ela trabalhou essa comunicação, né? Oh, que bom, fale um pouco. Estamos um pouco, inclusive um pouco quem é da comunicação, um pouco assustado como tudo isso está acontecendo, da seguinte forma, os veículos de comunicação tradicionais, eles foram utilizados tanto na eleição dos Estados Unidos quanto na eleição brasileira, eles foram segunda opção dos principais candidatos. Por exemplo, nos Estados Unidos, a grande ferramenta de comunicação foi o Twitter, e continua sendo. Hoje o presidente sempre que quer se posicionar de alguma coisa e os jornalistas estão sempre focados, é como se fosse a agenda dele está no Twitter. Aqui no Brasil também tivemos isso. Foi uma exploração enorme das redes sociais, primeiro pela ausência financeira, de fato, né, porque houve toda uma modificação na forma de financiar uma campanha, assim como na forma de se posicionar. Ah, não, eu quero falar direto com o meu público, eu não quero intercessores. Eu não quero canais, eu não quero jornais, eu não quero revista. Eu quero falar diretamente. Então, por exemplo, em 4 anos, foram milhões de novos seguidores e continua crescendo isso até a posse. Vão ter muito mais seguidores, que as pessoas, não é esse o canal que você quer falar? As pessoas responderam a isso. Ok, você quer um contato direto comigo? Eu vou permitir isso. Então, isso é uma coisa que está sendo estudada, livros estão nascendo depois dessa campanha, para mostrar um pouquinho o que foi isso, que acontecimento foi esse. Uma revolução, na verdade. Uma revolução na comunicação. Então, assim, vamos nos aprofundar sobre isso. Hoje não tem intermediários. Hoje a comunicação é canal aberto. Cuidado com o que se fala, direcione o seu público, acompanhe o que está sendo falado, se posicione da melhor forma possível. Isso é fundamental. E é interessante que nesse momento de formação do Ministério, e na formação do Ministério sai a divulgação
de um possível ministro e imediatamente as redes sociais se posicionam e aceitam, acatam ou discordam e vão direto ao candidato buscar e cobrar um posicionamento, porque esse nome está sendo mencionado nas redes, né? É verdade. A velocidade é impressionante, a resposta, né, do mercado. E o mais importante, não só a resposta, Caldas, quanto as pessoas, isso mostra que a pessoa aceitou esse canal que foi aberto. Perfeito. À medida que uma notícia começa a circular e as pessoas correm para aquele canal que foi aberto lá atrás, e ali tem a informação, não é, ou é, e ali se oficializa, não precisou de uma coletiva para se oficializar, nenhum anúncio. Foi lá na rede social e deu a mensagem dele, no outro dia estava em todos os jornais. Então isso é uma coisa que a gente precisa acompanhar muito de perto, porque é uma transformação de quê? De 6 meses para cá, ou do governo americano, que foi de um ano e um pouco mais para cá. Então assim, é uma transformação grande em 12 meses e que daqui a 12 meses a gente pode estar aqui falando de uma outra grande revolução. Né? E é preciso estar acompanhando tudo isso. Mas isso é muito bom, porque mostra que a sociedade está usando bem a tecnologia que está sendo disponibilizada, a inovação está presente e a comunicação não podia deixar de inovar também, né, Liane? Está aí um exemplo típico de inovação da comunicação, saindo do modelo tradicional do jornal. Qual o futuro do jornal na comunicação, Liane? Eu acho que os principais jornais, os grandes jornais, os players da área do impresso, eles vão sempre existir, porque o jornal é um canal onde você tem detalhes daquilo que você está querendo ser informado. Certo. Porque as redes sociais e o mundo digital normalmente são pequenas notícias que te levam a um conteúdo de jornal, jornalístico, apurado, que é o veículo impresso, que é uma revista, que é uma fonte que conseguiu trazer uma história com riqueza de detalhes. Nas redes sociais você não consegue essa riqueza de detalhes. Certo. A não ser que você esteja linkado, seja um link para você ir para os jornais. Então, é aquilo que eu falei lá no começo. Eu acredito que nenhuma ferramenta ela vai ser extinta. Ela está sendo readaptada. Certo. E o jornal tem o papel dele como apuração, como aprofundamento daquela notícia. Que as redes sociais e o mundo digital, com a sua agilidade, deixa um pouco a desejar. Deixa a desejar. Isso. Então, vai continuar presente na comunicação como um veículo forte, o jornal impresso. Isso, eu acredito nisso. Você acredita nisso? Uhum. Muito bem. Liane, fala para o nosso empresário, para o nosso executivo, que nesse momento está querendo implantar uma área de comunicação na sua empresa. Que mensagem você gostaria de dar? As câmeras do nosso programa estão à sua disposição. Por favor, Liane. O recado que eu tinha para dar sobre a área de comunicação e sobre esse mundo digital, esse mundo de posicionamento, é que é uma área estratégica, é uma área fundamental, como é, por exemplo, um departamento pessoal, um departamento jurídico, um departamento de planejamento estratégico. A comunicação, ela consegue fazer com que tua empresa apresente todo esse planejamento das várias áreas de forma transparente e de forma profissional. Eu costumo dizer que a comunicação é seu cartão de visitas. Então, quando você chega, você se posiciona, você fala de forma transparente, fala de forma posicionada, isso te abre portas para uma credibilidade maior, isso te abre portas para que as pessoas se abram para te escutar, porque hoje a briga pela tua atenção, ela é enorme. Certo. A briga por um espaço, ela é muito grande. Se você chega bem posicionado, se você chega bem colocado na forma como você se apresenta, isso vai fazer um diferencial muito grande no teu negócio, independente de que área você esteja. E o que é que ele precisa para implantar a área de comunicação dele? É fundamental que você leve uma pessoa da área. Então, assim, que seja um jornalista, que seja um comunicador. Liane, só pode trabalhar nessa área quem é formado nisso? Não. Ela deve ser conduzida por uma pessoa formada nessas áreas. Perfeito. Mas você pode abrir o leque para pessoas que são da área de economia, da área de jurídica, da área de pessoal, não tem problema. Porque a comunicação é o lidar com pessoas. Perfeito. Então, uma equipe heterogênea pode até te ajudar num melhor posicionamento, uma vez que todo mundo tem que estar sabendo que aquela comunicação, entendendo aquela comunicação. Então, se você tem pessoas com mentes diferentes, isso é legal. Mas é fundamental que realmente um jornalista, um comunicador, esteja no comando de toda essa equipe. Muito bem. Está aí a mensagem
de Eliane Sireno para os nossos telespectadores, nossos empresários e executivos que estão pensando em implantar uma área de comunicação ou de até mesmo rever, né, ou reavaliar o seu modelo de comunicação hoje na sua corporação. Essa é uma oportunidade, não é isso, Eliane? Porque a comunicação dinâmica do jeito que nós estamos vendo e assistindo, e como o Eliane nos expôs, exige isso, um repensar, uma reavaliação. Então, nós queremos agradecer a participação de Eliane no nosso programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Queremos convidar mais uma vez a você, nosso telespectador, a assistir o nosso programa, a compartilhar o nosso programa na One TV, canal 188 da NET, tá certo? Toda terça e quinta-feira, às 7 horas da manhã, nas quartas, sextas e domingo às 22 horas, tá certo? Nos sigam no YouTube, no canal do YouTube, compartilhem, convide os seus amigos a assistirem também o nosso programa. O Mundo Corporativo está no Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa.